A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja, amém? E eu quero convidar vocês aí, onde quer que vocês estejam, a louvar o nome dEle, que é vivo, presente nas nossas vidas, amém? Pai, o Senhor venha restaurar o primeiro amor, Deus, aquela primeira paixão, Senhor Jesus, reavivar mesmo, Pai, no nome de Jesus. Conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos envolvendo nesta manhã de domingo. Depois de 4 semanas separados através do confinamento, nós sentimos falta, sentimos saudade daquele momento da comunidade toda reunida, a igreja toda reunida para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Mas cremos que em nome de Jesus logo estaremos reunidos de novo. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nos guiando, que o Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações, que Ele esteja nos ensinando tudo aquilo que o Senhor nos deixou como herança de vida, herança abençoada, herança de uma vida santa que agrada o coração de Deus. Que seja a nossa primeira ação nessa manhã, orarmos ao Senhor. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, bendito seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que criou e sustenta todas as coisas. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque nada pode nos separar do amor do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou para cuidar da sua igreja o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, ministra-nos agora, Pai, através da tua palavra. Tua palavra é poderosa, tua palavra é santa. Tua palavra restaura-nos por dentro. Ela muda o que nós não conseguimos mudar. Fala conosco agora, Pai, através dela. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Quero convidar os meus irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, a partir do verso 17. Um dos textos onde Jesus ensinava, que ficou conhecido, é conhecido, está na Bíblia, como o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Jesus estava na Galileia iniciando o seu ministério, e havia um desejo ardente no coração de Jesus, de primeiro salvar aqueles que ele amava. Havia uma distância que nos separava do Senhor, e ele precisava de uma vez por todas acabar com essa distância. Jesus precisava curar, ele precisava restaurar. Jesus, ele precisava batizar com o Espírito Santo. Ele sabia que a obra dele, para ser completa, devia passar por essas fases. E tudo isso acontece através do poder da sua palavra. Antes mesmo de começar a ministrar, Jesus, ele se retira da sociedade, ele vai para o deserto, ele é tentado, conforme Mateus relata no capítulo 4, e durante 40 dias ele é exposto a Satanás, porque Satanás, com uma relativa facilidade, havia retirado o homem da presença do Senhor no Éden. Agora Jesus, na sua primeira atitude, é mostrar para Satanás que chegou um homem na terra, que vem para fazer vez à sua influência, à sua capacidade de influenciar a mente e o coração humano e conduzi-lo à morte e destruição. Por isso é necessário que Jesus, antes de mesmo começar a pregar publicamente, antes de se manifestar aos homens, ter esse enfrentamento com Satanás. As nossas primeiras lutas, irmãos, não são materiais. As nossas primeiras lutas, nós temos que seguir sempre o exemplo de Jesus. Jesus é a nossa referência de como um homem sábio, um homem que quer agradar o coração de Deus, deve viver. Por isso ele se retira por um tempo, e em jejum ele vai ali e enfrenta pessoalmente o diabo. E o diabo o tenta em 3 áreas. 3 áreas que nós também somos tentados. A área material, quando Satanás pede a ele que transforme pedra em pão, porque seria a primeira necessidade de Jesus. Depois de 40 dias sem comer, o diabo vem e oferece a ele: faça um milagre para que você mostre para mim que você é filho de Deus. Se de fato és filho de Deus. Há uma dúvida no coração de Satanás, inclusive, com relação a nós. Será que nós somos mesmo filhos de Deus? Porque um filho de Deus é capaz de resistir à tentação do diabo. Se assim não tem sido, é porque nós temos ouvido pouco a voz do Senhor. Nós temos passado pouco tempo na presença do Senhor. Mas o Senhor vem para nos ensinar como vencer o inimigo das nossas almas. Segundo momento de tentação de Jesus, é o momento que o diabo leva para o pináculo, para a torre do templo. E cita o Salmo 91, parte dele, ao Senhor falar: o Senhor dará ordem aos seus anjos, impedirá que ele sofra algum mal, algum dano. E o Senhor Jesus vai resistindo a essas tentações do diabo. E por último, Satanás vai ao ponto máximo da sua proposta, onde, olhando e oferecendo os reinos desse mundo, oferece a Jesus e fala: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. E o Senhor não dá a ele resposta, simplesmente manda que ele se retire. E cita a ele a palavra do Senhor: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará cultos. E só a partir daí o texto bíblico diz que os anjos do Senhor, que sempre nos cercam, vêm a Jesus e começam a servi-lo. Feito isso, ele sai do deserto, vai para a Galileia e ali começa a pregar o Evangelho, começa a trazer as boas novas de salvação, aquilo que ele veio para realizar. Jesus agora está na manifestação da glória de Deus na vida humana. Jesus é a plenitude de Deus no manifestar e no conhecimento
do homem. Se nós queremos conhecer Deus, saber como Deus é, nós precisamos conhecer Jesus. E Jesus já começou o seu sermão da montanha. Jesus já falou das suas bem-aventuranças. Falando das bem-aventuranças, ele está falando do caráter que é o nosso caráter. Ele está fazendo um paralelo entre o caráter dele, que é um caráter bem-aventurado, que é um caráter de um homem feliz, para o nosso caráter. Nós nem sempre somos pessoas felizes, nós nem sempre somos pessoas completas. Falta-nos alguma coisa. Por quê? Porque nós não reconhecemos que o nosso caráter precisa ser tratado. Todo caráter humano precisa de tratamento. O Senhor chama esse período de santificação. A palavra de Deus diz que depois da nossa salvação, esse é o tempo que nós mais vamos investir no relacionamento com Deus. É nos dando a conhecer a intimidade do nosso coração e o Senhor dando a conhecer a intimidade do coração dele a nós. E nessa estreiteza de relacionamento, nessa proximidade, o Senhor vai através da palavra. Queridos, é através da palavra apenas, não existe outra maneira. Por mais que eu ame você, por mais que eu sinta a sua falta, eu não consigo mudar o que está dentro do seu coração, nem você consegue mudar o que está dentro do meu coração, mas a palavra de Deus tem o poder para isso. E por isso Jesus, depois de falar das bem-aventuranças, libera 2 palavras de bênção sobre os seus ouvintes. Ele fala, lembrando aquilo pelo qual nós fomos criados por Deus. Ele diz, vocês foram criados para ser luz do mundo. E ele diz, olha, a luz não consegue se esconder. Não tem jeito de ocultar a luz. Pelo contrário, ela tem que ser colocada no lugar mais alto no velador. Ali ela vai iluminar todo o ambiente onde está. Cada um de nós somos chamados para transformar o ambiente onde nós estamos. Segundo a palavra de bênção que ele, logo no início do Sermão da Montanha, ele libera, ele diz, vocês são o sal da terra. Nós sabemos que o sal tem muitas propriedades, mas o sal também é o pagamento. Da palavra sal vem a palavra salário. Ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que fazemos é que vai conservar as coisas da nossa vida, ou vai destruí-las. Aquilo que Deus põe nas nossas mãos pode se multiplicar ou pode simplesmente ser aniquilado, pode acabar. Tudo depende de nós reconhecermos que o Senhor já nos abençoou dizendo, olha, vocês são sal da terra. Eu libero essa palavra de bênção sobre a vida de vocês. Eu estou abençoando vocês para que vocês conservem tudo aquilo, multipliquem tudo aquilo que eu tenho feito chegar às mãos de vocês. É no ato de gratidão que isso começa a acontecer. Muitas vezes Deus tem dado muito à nossa vida, mas pouco permanece. Por quê? Falta-nos generosidade, falta-nos bondade interior para reconhecer os grandes feitos do Senhor para a nossa vida. E o texto que nós queremos compartilhar nessa manhã é justamente o texto onde Jesus confirma, dizendo que a lei nunca vai ser esquecida. A palavra do Senhor, desde os tempos de Moisés, passando pelos profetas, chegando à igreja e pós-igreja, nunca vai ser esquecida. Então eu gostaria de ler com vocês o texto de Mateus 5, a partir do verso 17. Assim diz o Senhor, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu gostaria de repetir o versículo 20, quando Jesus lança o desafio daqueles que querem segui-lo. Porque vos digo que, se a vossa justiça, o que é a vossa justiça? A que ele se refere? Justiça é tudo aquilo que o justo faz. Justiça é tudo aquilo que a obra das nossas mãos realiza. Tudo o que nós fazemos é confirmado por aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós queremos é confirmado por aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos é muito maior do que aquilo que nós falamos. Nós temos que aceitar o desafio, que aceitar Jesus é muito simples, é fácil, mas fazer o que Jesus fazia não é para qualquer um. E o grande desafio daqueles que querem acompanhar Jesus não é apenas serem ouvintes da palavra, mas serem praticantes. À medida que Jesus vai ministrando a palavra do reino, pessoas vão se chegando a Ele,
Nesse dia, segundo os comentaristas bíblicos, já havia uma multidão seguindo a Jesus. Ele, na realidade, queria ministrar os seus discípulos em separado. Ele queria trazer uma palavra ao coração dos seus discípulos. Mas quando ele dá por conta, ele tem uma multidão de pessoas ali, milhares de pessoas estão ali naquele monte que ficou conhecido como o Monte das Beatitudes ou Monte das Bem-aventuranças. Naquele lugar também conhecido como Vale Acústico. Jesus falou do alto daquele vale sobre aquelas pedras. E o homem que estava lá e o final do vale é o Mar da Galileia. O que estava mais ao fundo era capaz de ouvir a voz de Jesus. Jesus não precisava falar em tão alto. É como se Deus tivesse preparado aquele lugar para o seu filho, para começar a anunciar as boas novas de salvação, cura, libertação e envio do seu Espírito Santo sobre aqueles que ele tanto ama. E Jesus lembra do poder da sua palavra. A palavra de Deus é algo tão sério, meus queridos. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão importante, ela é tão impactante nas nossas vidas, que Jesus chega a afirmar que ainda que você seja alguém, ainda que eu e você sejamos pessoas que apenas falemos da palavra, mas nós não a vivamos, nós não estejamos totalmente comprometidos com aquilo que nós estamos ministrando, Ele ainda nos chama pequenos no reino de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para isso, para a grandiosidade e o poder da palavra do Senhor na vida humana. Se eu apenas falo, se nós simplesmente falamos da palavra, mas nós não a vivemos, nós ainda assim conseguimos ser pequenos no reino de Deus. Mas há uma segunda pessoa a qual Jesus se refere, quando Ele está ministrando aos seus ouvintes, porque Ele sabe que daquelas milhares de pessoas que estão ouvindo naquele dia, alguns vão ouvir aquela palavra, mas não vão se preocupar com a realização daquela palavra, não vão se comprometer a tal ponto de permitir que essa palavra penetre os seus corações, entre nos seus corações e os transforme de dentro para fora. Mas há um outro tipo de pessoa que ouve Jesus naquele dia. Jesus os chama daqueles que observam e ensinam. São aqueles que ouvem a palavra. E lembrando o que a própria Bíblia diz, da carta aos Romanos, diz que a palavra do Senhor, a fé em Jesus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Um pouquinho antes, nos versículos anteriores, o apóstolo vai lembrar que as pessoas não podem invocar aquele pelo qual de nada ouviram, de que nada sabem. Como que eles vão falar daqueles de que eles não têm conhecimento? Eles precisam ver para começar a ter conhecimento. E é justamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Que tipo de pessoa nós estamos sendo na nossa vida cristã? Nós estamos sendo pessoas simplesmente ouvintes da palavra, ou nós estamos sendo ouvintes e praticantes da palavra santa do Senhor, que começa a nos mudar por dentro. E a esses Jesus chamou de grandes no reino. Jesus não está falando de tamanho e estatura física, mas está falando em importância para a realização na obra de Deus na terra. Tem pessoas que têm uma importância muito grande na obra de Deus, porque são pessoas que ouvem toda a palavra do Senhor e imediatamente começam a colocar em prática nas suas vidas. Os andragogos, especialistas em ensino de adultos, ensinam o quê? Pessoas que apenas ouvem a palavra, ouvem aquilo que é ministrado nas salas de aula, ouvem aquilo que é ministrado nas escolas dominicais, ouvem aquilo que é ministrado nos cultos. Apenas ouvinte, ele tem apenas a capacidade de reter perto de 30%, de 25% a 30% daquilo que eles acabaram de ouvir. Ou seja, a maioria do conhecimento que é transmitido a eles simplesmente se perde. Simplesmente se perde. Com o passar das horas e dos dias, por mais importante que seja o conteúdo, por mais que tenha sido o empenho daquele que ele ministrou a palavra, mas se ele não sair dali com disposição de colocar em prática, a maioria do conhecimento será perdido. Esses mesmos conhecedores da arte de ensino, os andragogos, eles dizem que aquilo que nós ouvimos, mas vemos aquele que nos fala fazer, colocar em prática, aumenta-se o potencial do seu aprendizado, subindo de 25% a 30% para em torno de 50%. Ou seja, ainda que o nosso mestre fale conosco e nos faça ou nos mostre como essa palavra funcione na vida humana, nós conseguiremos reter apenas 50%, ou seja, metade do grande ensino do Senhor. Metade do grande ensino do Senhor se perde se nós não chegarmos ao terceiro nível de aprendizado. Os dois níveis de aprendizado nos estabelecem uma escala de aproveitamento daquilo que ouvimos. Mas no terceiro nível, irmãos, nos leva muito próximo do aproveitamento total.
que é o momento onde nós somos ouvintes da palavra. O nosso mestre nos mostra, e quanto a isso Jesus deixou-nos inúmeros exemplos. A palavra de Deus é tão vívida, aqueles que leem de coração com disposição de aprender, aqueles que têm um espírito humilde para aprender com o Senhor, à medida que leem a Bíblia, é como se estivesse diante dos seus olhos, é como Deus pintando um quadro daquilo que o Senhor está ministrando. Cada parábola que Jesus ensina, cada libertação que Jesus opera, cada ensino que Jesus ministra, o Sermão da Montanha toma uma vivacidade tal que é uma coisa que chega a nos impressionar. Mas para isso, é necessário que começamos ouvindo, vemos o Senhor colocando em prática, ou aquele que nos ensina a colocar em prática. No tempo de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que coloca o ensino em prática. Depois disso, nós temos a oportunidade no terceiro nível de colocarmos em prática, nós fazermos. Somos nós que temos que fazer. Não é por acaso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus, depois de algum tempo, e surpreende-nos porque a maioria dos seus discípulos, quando são enviados por Jesus na missão, aqueles 70 homens, eram novos convertidos. Não eram pessoas experientes na fé. Eles sequer tinham feito qualquer tipo de ensino teológico. Não eram homens versados nas Escrituras. Irmãos, o que mais que eles sabiam, o conhecimento maior deles era da própria lei do Senhor. Mas com Jesus a lei toma uma outra vivacidade. Com Jesus a lei entra numa outra dinâmica, porque a lei agora faz parte do cotidiano da vida das pessoas. Não é apenas um profeta falando da vontade de Deus para o seu povo. Não. Quando o Senhor procurou alguém para poder ensinar o povo, achou poucas pessoas capazes. E aquelas que eram capazes de ensinar alguma coisa ao povo, recebiam um dom especial do Espírito Santo, recebiam uma capacitação especial do Espírito Santo, para poderem ensinar aos seus ouvintes. No tempo de Jesus, o próprio Deus está no nosso meio, caminha no nosso meio. E Ele, como mesmo disse, como o próprio Senhor Jesus disse, o centro da sua existência, o mover do seu dia, o seu dia a dia, a sua motivação não era fazer o que ele queria, não era fazer o que os homens que estavam ao seu redor queriam, não era realizar a vontade dos discípulos, mas era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Havia uma revelação superior na vida de Jesus, muito mais perfeita, completa, muito mais abençoadora do que a vontade das pessoas, a vontade dos discípulos, a vontade até mesmo da sua família. Era a vontade do seu Pai. E o próprio Senhor Jesus disse: eu só posso fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. É como se Jesus visse o mover do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo se movia, Jesus ele se misturava ao agir do Espírito Santo. Ele simplesmente se unia ao que o Espírito Santo estava fazendo. Nesse dia, no mar da Galileia, ele percebeu o mover do Senhor naquele lugar, ele simplesmente se uniu ao que o Espírito Santo queria fazer. E era tempo do Senhor começar a manifestar as bases do ensino, fundamentos para a construção do seu reino entre os homens. Todos nós, quando queremos uma obra bem consolidada, uma obra bem construída, nós temos o cuidado, o engenheiro tem cuidado, o arquiteto tem cuidado, de dar uma boa base, uma base sólida, para que essa construção se ponha de pé e sustente-se durante anos e anos. Assim é o reino de Deus. O Senhor não sai por aí simplesmente lançando palavra ao vento. Não, Ele começa lançando uma base muito sólida, muito firme, sobre a qual Ele vai construir o seu reino. E o Sermão da Montanha é uma dessas bases que o Senhor usa para começar a construção do seu reino. Por isso Jesus diz que é necessário que homens e mulheres de Deus ouçam essa palavra, disponham não apenas o seu ouvido natural, mas disponham o seu ouvido espiritual para ouvir com o Mestre Senhor de todas as coisas, Mestre das nossas vidas, que se dispõe a ouvir, a aprender hoje com o seu Espírito Santo, para que disponha o seu coração, suas emoções, disponha sua alma, envolva todo o seu ser nessa obra maravilhosa que é a construção do seu reino. Nós estamos vivendo tempos complicados, são tempos difíceis, onde nós, tendo no passado a oportunidade de fazer muitas coisas pelo reino de Deus, talvez não tivéssemos feito o suficiente. Bem-aventurado aquele que fez, bem-aventurado aquele que é achado fazendo segundo a vontade do seu Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz ele é. Esse é um homem realmente completo. Esse é um homem, é uma mulher que ela se sente realmente satisfeita. Ela está cheia da presença do Senhor. Por quê? Porque não é apenas ouvinte. Ouviu. Aprendeu com o Senhor na palavra. E teve a oportunidade de colocar isso em prática.
Quando nós vemos o retorno dos discípulos do Senhor, os 70 voltando, Jesus deu algumas orientações no início que eram cuidados que qualquer pai teria com seus filhos quando saísse para viajar. Jesus disse para eles: olha, vocês vão fazer um trabalho, vocês vão fazer algo que eu estaria fazendo, mas para esse trabalho vocês não precisam de 2 capas. Nós normalmente quando saímos para viajar, nós levamos uma imensa de uma mala. A maioria das coisas que nós colocamos na nossa mala, a maioria delas nós não usamos. Por quê? Porque existe uma excessiva preocupação por nós mesmos. O homem está cheio, confinado na preocupação que tem pelo seu próprio existir. A Bíblia diz que nós não devemos pensar de si mesmo mais do que convém. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos gastar os nossos dias cuidando apenas de nós mesmos. Toda a nossa vida, ela vai se esvair, ela vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar, e tudo que nós poderíamos fazer para o reino simplesmente será convertido em nada ou quase nada. Por isso que a palavra chama de bem-aventurado aquele que é encontrado fazendo segundo a vontade do seu Senhor. E é disso que Jesus está tratando nesse texto. Nós não temos que ser apenas ouvinte, é bom que sejamos ouvinte. Parte do conhecimento do Senhor será retido em nossos corações. Mas quando nós ouvimos e nós deixamos o Senhor nos ensinar com seu exemplo, através das Escrituras, aumenta-se o potencial daquilo que estamos aprendendo. Mas quando o Senhor nos dá, e Ele nos dá, e não é por acaso, e é exatamente por isso, que quando Jesus cumpre o seu ministério, depois de morrer e ressuscitar, Ele dá uma ordem direta aos seus discípulos. Isso, irmãos, não é um pedido. Isso é o mandamento do Senhor. Quando Ele diz aos discípulos: vão agora por todo mundo, pregue o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A última ordem do Senhor tem que ser a nossa primeira prioridade. A primeira chamada do Senhor está em Marcos 1,17, quando o Senhor diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É interessante quando nós ouvimos o chamado do Senhor. Ele nunca muda o foco. Jesus está sempre nos mantendo, nos chamando nessa direção. E se nós queremos ser pescadores de homens, nós vamos ter que estar firmes nos fundamentos do reino de Deus. Nós temos que aceitar o desafio da transformação primeiro do nosso próprio caráter. Muitas vezes nós não conseguimos fazer as coisas para agradar o Senhor, não é porque nós não queremos, é porque nós não permitimos que o Senhor nos transforme por dentro. E eu e você temos que aceitar esse desafio hoje. Temos que aproveitar muito bem esse tempo que temos passado confinados em nossas casas, para que voltemos para dentro de nós mesmos, avaliemos o nosso coração, avaliemos o nosso relacionamento para com o Senhor. Será que é perceptível na nossa vida a importância do Senhor Jesus no nosso dia a dia? Será que as pessoas que nos cercam, começando em nossa casa, conseguem perceber na nossa vida o quanto nós amamos Jesus? O quanto do nosso tempo diário nós damos para estar na presença do Senhor, aprender com Ele? Querido, não existe uma oportunidade sequer. Quando nós andamos com o Senhor, nós de contínuo aprendemos com Ele. A sua vontade é confirmada e manifesta através da sua palavra. E essa palavra, se achar um bom terreno, um terreno limpo, que é o nosso coração, ela vai frutificar. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Essa palavra já foi liberada pelo Senhor Jesus. Não é uma possibilidade, essa palavra deve estar ligando a nossa vida da terra no céu. Jesus já realizou essa palavra, Jesus já liberou essa palavra, é uma palavra abençoadora sobre nós. Quantos de nós, se nos dedicarmos à obra da oração, à obra da intercessão, quanto nós podemos ser instrumentos poderosos do Senhor? Nós ouvimos falar que os Estados Unidos já têm perto de 20 milhões de desempregados. Essa atual crise sanitária mundial está começando a afetar também a vida econômica das famílias. O desemprego não acontece só lá, irmãos, mas o desemprego também certamente chegará em nossa nação. Há pouco tempo vemos o nosso governo, nosso presidente, se esforçando ao máximo para diminuir a fila dos empregados. Agora, de repente, nos vemos nessa situação muito incômoda. Eu não posso afirmar com certeza se isso incomoda o teu coração, mas se a palavra de Deus tem sido o fundamento sobre o qual nós pisamos os nossos pés, isso deve incomodar os nossos corações. Isso deve tirar a nossa tranquilidade. Um pai de família, uma mãe de família, que é o arrimo da sua casa, quando perde o seu sustento, fica numa situação muito complicada.
Há relatos bíblicos de situações como essa, como a viúva de Sarepta, como a viúva de Naim. Irmãos, são testemunhos chocantes. Mulheres que, se não tivesse a interferência de Deus na sua vida, se não tivesse o encontro verdadeiro com o Deus da palavra e a palavra do Senhor, se o profeta do Senhor não tivesse estado naquela casa, uma tragédia aconteceria. Se Jesus não tivesse se disposto a estar no nosso meio e nos ensinar e aprofundar os conceitos do reino, que é o que Ele vai fazer a partir de agora. A partir de agora Ele vai pegar os 10 mandamentos e vai dar a eles uma dimensão tal, vai dar uma profundidade tal, que vai muito além da capacidade humana de entender. É necessário que nós aceitemos e peçamos a ajuda do Espírito Santo para compreender a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus, quando Ele deixa como herança para o seu povo a sua santa palavra. Meus amados, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nos abrirmos ao Senhor. É tempo de recebermos do Senhor a sua palavra de bênção. É tempo de nos convertermos, não com palavras, não apenas dizer com os nossos lábios, mas como disse o profeta Joel, nós temos que nos apresentar ao Senhor e rasgar não apenas as nossas roupas, mas nós temos que rasgar o nosso coração. Nós temos que nos cobrir de pano de saco e cinza e temos que chorar, nós que somos sacerdotes, nós que somos ministros de Deus. Há uma palavra do Senhor específica para a ação dos sacerdotes em tempos de crise. A palavra de sacerdotes: apresentai-vos ao templo e entre o pórtico e o altar e chorem na presença de Deus. É tempo de nos lamentarmos, é tempo de derramarmos lágrimas. Olhos secos não fazem estabelecer o reino de Deus entre os homens. Não é por acaso que o próprio Senhor Jesus chora diante de Jerusalém, quando Jerusalém não reconhece o tempo da sua visitação. Jesus está ali na cidade querida, na cidade santa, na cidade amada, na cidade escolhida por Ele, para ser ali o exemplo da presença do reino de Deus. E o próprio povo de Israel não reconhece o tempo da visitação do Senhor. Meus queridos, é tempo de clamarmos, é tempo de chorarmos, sim. É tempo de nos humilharmos, sim, na presença do Senhor. É tempo, sim, de intercedermos. É tempo de clamarmos por nós, pela nossa família, pelos nossos empregos, pelas nossas igrejas. É tempo de clamarmos pelo nosso país. É tempo de clamarmos pelo mundo. Não existe uma nação na terra que não esteja totalmente afetada. Porque se não está sendo afetada pela presença da Covid-19, será afetada pelos problemas econômicos que isso vai trazer. Por isso eu gostaria de encerrar essa palavra, te convidando a um momento de intercessão, um momento de clamor na presença do Senhor. Eu sei que você que me assiste em sua casa, eu não sei se você tem a oportunidade de se pôr de joelho ou mesmo em pé, mas que você se manifeste agora nesse momento de intercessão. E que, se você não tem sido, comece a ser um ouvinte, um aprendiz, mas também um praticante da palavra do Senhor. E assim nós vamos começar a receber a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer. Nós sabemos que temos que superar muitas coisas, muitas lutas acontecem. Essas lutas, as maiores delas, não acontecem no nosso exterior. Não. Elas acontecem dentro do nosso coração. Ela acontece dentro de nós. Por isso, em nome de Jesus, eu quero te convidar agora, se você pode, aí na sua casa, a se pôr em pé para que juntos possamos orar por esses propósitos nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus nós oramos agora por nossas vidas. Apresentamos nossas vidas ao Senhor e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos equívocos. Pedimos perdão pela nossa vida egoísta muitas vezes. Muito daquilo, Senhor, que nós lutamos tanto, investimos tanto tempo da nossa vida para adquirir, sequer nós não estamos fazendo uso hoje. Que o Senhor nos perdoe por isso, Pai. Senhor, faz de nós discípulos do Senhor, que compartilhem todo o aprendizado, toda a boa palavra do Senhor. É isso que o apóstolo fala ao seu discípulo: aquilo que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para que transmita a outros.
O ensino do Senhor é a maior riqueza que nós vamos receber. O colocar isso em prática, Senhor, é diadema sobre a nossa cabeça, é coroa sobre a nossa cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por uma igreja, que seja uma igreja intercessora, que seja uma igreja com ministério sacerdotal, que se coloque diante dos pecadores e diante de um Deus santo, porque esse é o papel de um sacerdote. Pai Santo, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas famílias diante do Senhor, nós apresentamos os nossos queridos, nossos vizinhos, Pai amado, que a bondosa mão do Senhor venha sobre eles. Senhor, dá-lhes ouvidos dispostos a ouvir a sua palavra, dá-lhes coração disposto a aprender a sua palavra. Senhor, dá-lhes pés ágeis para serem anunciadores de coisas boas. Ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Senhor, nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo nosso presidente, oramos por aqueles que estão junto dele. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus, Pai, que o coração dele seja para o Senhor, mas que o serviço na função que ele exerce, assim como todo o cargo político, Senhor, seja para o seu próximo. Assim como nós, igreja, somos chamados para, em primeiro lugar, conhecermos o Senhor, para, em segundo lugar, termos um relacionamento pessoal com o Senhor, para que no terceiro momento nós estejamos servindo ao nosso próximo. Isso é o cumprimento de toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que o Senhor tenha compaixão, Senhor, dessa situação, que essa praga logo seja eliminada, Senhor, das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país e de sobre toda a terra. Nós sabemos que o Senhor tem usado essa situação para chamar a atenção de toda a humanidade. Porque todas as vezes que nós não levamos a sério a santidade do Senhor, nós pecamos contra o Senhor. E logo a seguir nós temos que enfrentar a sua justiça. E o Senhor é rápido em julgar todas as coisas. Apesar de não dar à sua igreja a autoridade para julgar, o Senhor julga com rapidez todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor haja com misericórdia, com compaixão, diante dessa situação que nós temos vivido, as notícias que temos ouvido. Dá-nos ouvidos atentos às boas novas que vêm do céu. Que o nosso coração, o coração daqueles que nos ouvem, seja repleto com a esperança do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, porque a tua bênção enriquece e não traz dores. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria ainda de abençoá-lo. Que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão preciosa do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, esteja conosco e conosco permaneça hoje e eternamente. Amém.